Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre a história da Grécia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as Cíclades, essas ilhas que se localizam ao leste do continente grego. As Cíclades têm muita história para contar. Existem muitos fatos interessantes que aconteceram nelas e nós vamos contar algumas coisas na aula de hoje. Então, eu espero que você goste da aula. Antes, eu gostaria de dizer algumas coisas. A primeira, para os desavisados, os caras que caíram de paraquedas, estão chegando agora, é que a iniciativa da Escola de Filosofia, ela depende de você. Não é do cara do lado, é de você. Eu tô olhando no seu olho. Eu tô que nem o tio Sam apontando para você, ó. Ela depende de você, é você mesmo, é você que tá ouvindo, tá? Então, se você ouviu esse chamado, na descrição do vídeo existem as formas com as quais vocês podem financiar o canal, né? E, em última análise, me financiar, né? Porque no fundo é disso que se trata. Eu também gostaria de fazer uma coisa aqui que é a parte mais divertida do meu trabalho, que é nomear novos membros. Por quê? Também para explicar para quem acabou de chegar. A gente tem aqui um clube de membros, você pode virar membro do canal. Se você virar membro da segunda e da terceira categoria, você ganha o direito de ter um epíteto homérico. Quer dizer, eu vou escolher, vou pegar o poema de Homero e vou escolher um epíteto para você. Por trás disso, existe uma espécie de jogo em andamento, que é o seguinte: pessoas muito maldosas nos comentários fazendo piadas cada vez mais criativas, eu admito, a respeito dos meus atributos físicos, que também não são lá grande coisa. E por outro lado, eu uso esses epítetos como uma forma de envergonhá-los para a posteridade. Então, caso nós não tenhamos aí uma guerra nuclear, que não é um cenário assim que está tão distante, ficarão esses vídeos para a posteridade com o nome de vocês e o respectivo epíteto. De maneira que você poderá ser parado na rua daqui a alguns anos e chamado pela qualificação que eu te dei. Ó, pense em tudo isso. Seja como for, eu assumo o compromisso de mencionar esses membros. Então é o que a gente vai fazer agora. A primeira pessoa que eu gostaria de mencionar, o primeiro cidadão, é o Carlos Henrique Romano. O Carlos é um homem divino. Ele integra o conselho dos deuses. Então, eu tive que dar a ele um epíteto divino. E não foi outro senão o epíteto de Zeus, aquele que comanda as nuvens. Olha que legal. Vocês sabem que
Isso aqui é café, tá, gente? Eu só pareço louco. Você sabe que Zeus, ele fazia muito mais do que comandar as nuvens, né? Ele comandava os deuses também. E ele tinha que ter um saco que vocês não imaginam. Porque eu não sei se vocês já tiveram a experiência de dar aulas para crianças de 11 e 12 anos. Criança gritando, berrando, chorando, brigando por tudo, com ciúmes umas das outras. Nossa, assim, é diversão do início ao fim. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos esse o papel de Zeus no Olimpo. Porque os deuses se comportavam como crianças e Zeus tinha que ficar administrando conflitos. Era muito. Sabe? Era desesperador. Mas, enfim, o Carlos aqui, ele não precisa lidar com nada disso. Ele só tem o epíteto. O próximo agraciado atende pelo nome de Poludin Gameplay. Poludin recebeu o epíteto de Enéas, que não era o 56, era o Enéas de Troia. E o epíteto foi o conselheiro dos troianos. Então, Poludin, o conselheiro dos troianos. Valeu, amigo. O próximo é Ramon Anísio. Ramon Anísio também é um deus entre nós. E como tal, recebeu o epíteto de Apolo, aquele que acerta ao longe. Então, Apolo que acerta ao longe. Então, o nosso amigo aqui é Ramon, que acerta ao longe. Apolo ficava com o arco dele brigando à distância. A seguir, temos Fábio. Fábio recebeu um epíteto de um herói que, sinceramente, não é muito meu favorito, mas o epíteto é demais. Esse epíteto é daqueles que, se você fosse conhecido nas ruas, cara, você apavoraria todo mundo. Fábio, o pastor do povo. Já pensou? Já pensou, Fábio? Você tá andando na rua e alguém, olha o pastor do povo ali. Pô, beleza, né? Beleza. Para terminar, por fim, nomeio Andrea Garzon. Andrea Garzon recebeu o epíteto de Cassandra, que é semelhante à dourada Afrodite. Vocês sabem que Cassandra era a irmã de Heitor. Ela era, portanto, filha de Príamo, rei de Troia. E Cassandra é uma personagem bastante interessante porque ela era bonitona e Apolo se apaixonou por ela. Era muito comum os deuses se apaixonarem por mortais. Só que Cassandra não queria nada com Apolo. Ela não sabe que estava perdendo, né? Cassandra não queria nada com Apolo. Então Apolo lançou uma maldição sobre ela. Ele deu a ela a capacidade de prever o futuro, de profetizar o futuro, mas ninguém acreditaria nela. Então, Cassandra sabia o que ia acontecer. Mas quando ela abria a boca para contar para as outras pessoas, ninguém confiava nela. Então, por exemplo, ela previu a queda de Troia. E ela gritava lá para os parentes dela, para Heitor e tal. Ninguém acreditava nela. Ela previu a morte de Agamenon.
o assassinato de Agamenon pela sua esposa. Mas Agamenon não acreditou nela. Então, essa era a condenação de Cassandra. Você não tem nada a ver com isso, viu, Andréia? Fica tranquila, as pessoas ainda acreditam em você. Mas você fica sendo Andréia semelhante à dourada Afrodite. Brincadeiras à parte, gostaria de agradecer a vocês e a todos os outros que se tornaram membros do canal. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado, tá bom? Então, nossa, temos 11 minutos, já está na hora de parar de enrolação e começar a aula. Então vamos lá. No começo da aula, eu preciso passar algumas informações assim básicas, apenas para que vocês pensem que eu sou um bom professor. A primeira informação que eu gostaria de passar é a de que as Cíclades, elas não eram territórios do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da paisagem, vai. Elas não eram muito convidativas. Por quê? Elas eram ilhas muito secas, com pouca água potável e com pouca área agricultável. De maneira que elas só foram colonizadas tempos depois em relação ao resto do território. A gente viu numa das nossas aulas aí que, por exemplo, o continente grego foi colonizado por volta do ano 7000 a.C. As Cíclades foram colonizadas apenas por volta do ano 5000. Por quê? Porque por conta dessas dificuldades de terreno e de clima, enfim, foi necessário que os homens desenvolvessem técnicas mais avançadas para que eles pudessem ter condições de explorar essas ilhas. Então elas só foram colonizadas ali por volta do ano 5000. Isso não significa... Desculpe. Isso não significa que elas não eram frequentadas. A gente já viu também em aulas passadas como as pessoas iam até a ilha de Milos para pegar obsidiana e vender pela Grécia inteira. Mas isso não significa que elas viviam permanentemente em Milos. Elas só vão viver quando elas foram capazes de plantar nessas ilhas e de, portanto, ter o seu sustento. No início da Era do Bronze, já no ano 3000, essas comunidades elas ainda eram muito pequenas, assim como no resto do território. Eram comunidades também com 50, 100 pessoas, às vezes 150. Com o avançar da Era do Bronze, algumas ilhas desenvolveram comunidades bastante sofisticadas. Algumas que tinham 1000 habitantes, 1500, às vezes até mais, às vezes até 2000 habitantes.
Por exemplo, eu cito a ilha de Quéia, a ilha de Naxos, a ilha de Milos e a ilha que nós vamos estudar mais para o fim da aula, que é a ilha de Thera, onde nasceu a cidade de Akhirotiri, a fantástica cidade de Akhirotiri. Nós vamos estudar essa cidade hoje. É interessante dizer também que esse desenvolvimento ele ocorreu sempre na carona ou sob a influência das duas grandes civilizações da Era do Bronze, que foram os minoicos, habitantes de Creta, e os micênicos, habitantes do continente grego. Vocês podem se perguntar assim, professor, vamos lá. Se essas ilhas eram secas, não tinham água, não tinha área agricultável, por que o interesse nelas? Por que, afinal de contas, as pessoas foram até lá? Houve duas grandes razões para que essas ilhas fossem ocupadas. A primeira razão é que elas tinham um bom estoque de metais. E já no Neolítico, e ainda mais na Era do Bronze, esses metais começaram a ser explorados pelos gregos. Então era o cobre, era a prata, o ouro, depois o ferro. Mas em parte, a colonização dessas ilhas se justifica por causa deles. Não eram grandes depósitos. Os gregos depois tiveram que buscar esses metais em outros lugares. Mas foram metais que no início serviram para a colonização dessas ilhas. E já que a gente está falando nisso, eu aproveito a oportunidade para contar uma história. Porque quando a gente fala de metais, nós temos que falar sobre o habitante, o cidadão mais ilustre das Cíclades, que foi o deus Hefesto. Sabe aquele seu amigo de faculdade que quando você senta para conversar com ele, tomar uma cerveja, ele começa a falar e fica todo mundo escutando. Ele conta uma história, depois conta outra, e todo mundo fica entretido porque é uma história melhor que a outra. Sabe esse tipo de gente? Hefesto era dessa categoria. Se tem um livro de biografia, de autobiografia que eu compraria, era o de Hefesto. O que o Hefesto tinha de história, uma melhor que a outra, não estava no gibi. Hefesto era demais, Hefesto era divertidíssimo. Assim. Hefesto era meio feio. Ele era feio. Mas ele era um homem interessante, feio e interessante. Uma das mais interessantes histórias de Hefesto é sobre o nascimento dele. A história começa
quando Zeus venceu a guerra contra os titãs. Zeus ganhou a guerra, Zeus aprisionou os titãs, botou os titãs no Tártaro, jogou a chave fora, botou lá umas criaturas mal encaradas para ficar vigiando os caras. E ele foi fazer aquilo que todo rei que acabou de vencer uma guerra faz, que é sair com a mulherada. Os reis eram assim e Zeus também era assim. Até porque ele tinha que desestressar, né? A gente contou essa história dele convivendo com os outros, administrando os conflitos, etc. Ele tinha que desestressar. Então, Zeus ganhou a guerra e começou a pegar a mulherada. Ninfas, outras deusas, ele não escolhia. Só que tinha um pequeno problema, um detalhezinho que ele era realmente um detalhezinho. É que Zeus era casado. E Zeus era casado com a deusa Hera, a deusa da fertilidade. Bom, vocês podem imaginar que Hera não gostava muito de ser traída, né? Todo mundo sabia das escapadas que Zeus dava. Não era novidade para ninguém. E nem para Hera. Hera começou a ficar cada vez mais enciumada. Ela ficou tão brava, mas tão brava, mas tão brava, que um belo dia, de tão injuriada que ela estava, ela teve um filho. Sem dormir com ninguém. Simplesmente teve o moleque. Pelo menos foi o que ela contou, né? Se ela deu umas escapadas também, a gente não sabe. Quem que era esse filho? O nosso amigo Hefesto. Você já vê que o nascimento dele já é um fato insólito. A mulher teve filho sozinha. Foi o que ela contou. Vamos acreditar nela. Vamos dar a ela o benefício da dúvida. Aí tem uma parte meio triste na história, porque hoje em dia a gente tem toda uma cultura de defender pessoas com deficiência, etc, né? Mas acho que na época eles não agiam da mesma maneira, porque Hefesto nasceu com uma deficiência. Hefesto era coxo. Hefesto tinha uma perna maior que a outra. Tem algumas línguas aí que circulam a versão de que, na verdade, por algum motivo, Zeus ficou puto com Hefesto e jogou ele do alto lá de um barranco, ele caiu e quebrou a perna. Tem essa versão também, eu preciso mencionar isso. Mas vamos naquela de que Hefesto nasceu assim.
E você acha que os deuses gregos tinham algum pudor assim de fazer bullying com Hefesto? De jeito nenhum. Então eles estavam na festa dos deuses, e eles viam Hefesto andando assim, eles começavam a dar risada, a apontar e dar risada. É assim que eles faziam. Ele andava mancando, né? E os caras tiravam onda. Estavam nem aí. O que você acha que Hera fez quando ele nasceu assim? A deusa Hera percebeu. E aí, vamos lá, alternativa A. Ela acolheu carinhosamente o seu filho. Alternativa B. Ela acolheu o garoto e levou numa escola para ele socializar. Alternativa C. Ela pegou o moleque e jogou do Olimpo para baixo, para terra. E aí? Sim, senhores. Se vocês marcaram a alternativa C, vocês acertaram. Quando Hera viu que Hefesto tinha esse problema, ela pegou o moleque e jogou barranco abaixo. Jogou precipício. Na verdade, jogou do Olimpo para a terra. E Hefesto caiu durante dias. Ele passou dias caindo, dias e noites caindo, até cair numa das ilhas, que era a ilha de Lemnos. Quando Hefesto caiu e se viu abandonado, ele teve que fazer uma coisa que só de falar aqui, ó, já me dá arrepio. Nossa, já fico com arrepio só de falar. Ele teve que trabalhar. Ó. Vou até tomar um café. Tô tremendo, ó, gente, ó. Ele teve que trabalhar, teve que procurar um emprego. É o que eu vou ter que fazer também se essa porra aqui não der certo. E o emprego que ele arrumou foi numa forja. Então a gente já estava aqui no momento em que já tinham os artesãos trabalhando, fabricando ferramentas, usando metais para fabricar ferramentas, fabricar armas. E Hefesto levou o currículo dele lá. O currículo dele tinha uma linha: nascido de Hera. Era o que ele tinha feito na vida. E expulso do Olimpo. Então ele entregou o currículo e foi contratado. Só que como ele era um deus, ele fazia muito bem o trabalho dele. De maneira que ele começou a ganhar algum dinheiro e ele conseguiu abrir a própria forja. Ele virou um microempresário. Felizmente, parece que o governo lá não extorquia tanto quanto extorque a gente. Então ele conseguiu fazer a empresa dele funcionar, né? E ele continuou prestando um ótimo serviço. De maneira que ele se tornou muito famoso. Ele virou um artesão muito famoso. O seu nome estava na boca do povo. Então, ele virou sinônimo do artesão. E é assim que Hefesto era o deus da forja, o deus do fogo, o deus do vulcão.
Mas não era só isso. Hefesto, além de ser um ótimo artesão, Hefesto era um grande inventor também. Hefesto era uma espécie de Elon Musk da época, ou de Tony Stark. Então ele inventava assim, umas parafernálias, por exemplo, um período lá que ele não estava muito afim de trabalhar, ele inventou uns robôs de ouro. Na verdade, umas robôs, eram mulheres. Quer dizer, não eram nem homens nem mulheres, eram robôs, né? Eram robôs femininos. Para ficar trabalhando para ele também não era bobo, né? Ele inventava essas coisas aí. Ele estava lá ganhando o dinheiro dele, mas faltava alguma coisa, né? Faltava o reconhecimento dos deuses. Então, um belo dia, ele decidiu que ele queria voltar para o Olimpo. E ele resolveu construir um presente para cada deus. Uma forma de atrair a simpatia deles. E esse presente foi um trono. Então Hefesto construiu um trono dourado para cada um dos deuses, inclusive para Hera. Então ele apareceu um belo dia lá no Olimpo com um trono, um monte de trono, né, o caminhão de mudança. Foi aquela festa, todo mundo ficou feliz, né, porque eles se contentavam com essas coisas. Então deram um banquete para ele. Ô, Hefesto, há quanto tempo que a gente não se vê? Aqueles papos, né? Só que o Hefesto, como ele era um cara engenhoso, ele matou dois coelhos com uma cajadada só. Além dele fazer um agrado para os deuses, ele armou também uma vingança para Hera. Então, no trono de Hera, ele amarrou umas correntes inquebráveis, de maneira que quando Hera sentou no trono, ela ficou presa. Ela ficou presa. E foi assim que ele se vingou da própria mãe. Esse era Hefesto. A melhor parte da história de Hefesto vem agora. Depois que Hefesto prendeu a mãe no trono, foi aquele auê no Olimpo. Apareceu lá Poseidon, apareceu Apolo, apareceu Afrodite, foi aquele desespero. Nem Zeus conseguiu libertar a mulher. Hera estava presa no trono e nenhum deus conseguia fazer nada a respeito. Só Hefesto sabia o segredo daquelas correntes. E Hefesto, ele prendeu a mãe no trono e ele voltou para Lemnos. Fica aí pensando no que você fez comigo. E aí começa. E agora, o que a gente vai fazer? A mãe tá presa, a mãe tá presa. Olha a solução que os deuses gregos arrumaram para esse pepino. Os caras chamaram Dionísio, o deus do vinho. Você vai pensar, o que tem a ver o que Dionísio pode fazer, né? Então, vai vendo. Olha só. Eles chamaram Dionísio, o deus do vinho,
e disseram para ele: olha, você é o único que pode salvar a lavoura aqui. Tá bom, pode deixar comigo. Aí Dionísio desceu até Lemnos, bateu na porta de Hefesto. Ô, como que você vai, Hefesto? Ah, tô bem. Como é que tá a família? Ah, a família tá ótima, né? Aquele papo furado. E aí ele pega e fala assim: ô Hefesto, você não quer tomar um vinho, não? Eu quero. Aí começaram a tomar vinho. E aí Dionísio ali naquela lábia do boêmio, né? Olha, o que você fez lá com a sua mãe? Prendi ela. Prendi ela porque fez comigo não se faz. Mas, ô Efesto, deixa isso. Toma mais um pouco de vinho aí. Tomou um pouco de vinho. Deixa eu dizer uma coisa, Efesto. Não leva essas coisas pro pessoal. Essas coisas fazem mal a você. Eu não quero saber. Ela vai ficar presa lá pela eternidade. Não faz assim, Efesto. Toma mais um pouco de vinho. Um pouco de vinho. Você não pode ficar levando essas coisas não, Efesto. Isso aí faz mal pra você. Faz mal pra sua alma, entendeu? Não é por ela, é por você. Você tem que aprender a perdoar as pessoas. Toma um pouquinho mais de vinho aí. Dionísio embriagou Hefesto. E quando Hefesto já estava muito louco, Dionísio pegou Hefesto, colocou em cima de uma mula. Dionísio tinha umas dançarinas que acompanhavam ele. Ele botou as dançarinas do lado de Hefesto. Então Hefesto ficou todo contente lá. E foi caminhando a mula, Hefesto, as dançarinas, Dionísio, todo mundo em direção ao Olimpo. Eu vou botar até uma imagem de um vaso que tem mostrando essa ocorrência. Quando chegou no Olimpo, Hefesto estava tão extasiado com as dançarinas, com o vinho do Dionísio, com tudo, né, com o clima e tal, que ele olhou para a mãe e falou: ah, quer saber, mãe? Desculpa aí, vai. E libertou a moça. E libertou a deusa Hera. Então foi assim. Essa foi a história da reconciliação de mãe e filho de Hefesto e Hera. Tem cabimento? E alguém acha que os deuses gregos são sérios? Eles não são, eles são que nem nós. Nossa, Hefesto e a mãe dele tem cada uma. Já teve uma vez que era de vez em quando Zeus ficava bravo com ela, saía correndo atrás dela no Olimpo. E Hera se escondia no quarto privado dela. E Zeus não conseguia entrar, Zeus não tinha a chave. Hefesto foi lá e construiu uma passagem secreta para Zeus entrar. É mole? Bom, vamos lá. Nossa, tá difícil eu me ajeitar na cadeira aqui. Bom, então nós falamos tudo isso para dizer que as ilhas eram ricas em metais. Por isso que Hefesto foi para lá. Mas existe um outro fator importante para a ocupação das ilhas, que é a posição estratégica das ilhas em relação ao restante do território. E para que vocês entendam isso,
eu vou precisar contar um pouco sobre como os gregos navegavam. Vamos ver? Então tá. Os gregos tinham dois tipos de embarcação. Nós estamos falando aqui da Era do Bronze, tá, gente? Eles tinham dois tipos de embarcação. Eles tinham, primeiro, as pequenas canoas. Eram barcos pequenos, canoas. Eles pegavam uma tora, faziam lá a confecção, sentavam no barco e iam navegar com aquilo. Eram barcos pequenos. Eram barcos que eles usavam para pescar, para de repente ir para algum lugar mais perto, etc. Mas eles tinham também barcos grandes. Barcos que podiam ser levados por até 25 remadores, por exemplo. Barcos que tinham, por exemplo, cascos rasos. Então, embora eles fossem grandes, eles podiam navegar em águas rasas. Barcos que no começo não tinham velas. Era só o remo. Depois é que eles tiveram a ideia, lá para o ano 2000, de colocar uma vela no barco. Mas ainda assim, os remos continuaram. Em torno desses barcos, houve um componente emocional muito intenso. Porque é assim, geralmente, esses barcos eram um empreendimento da comunidade inteira. Então a cidade inteira se unia para construí-los. Então, quer dizer, você estava lá na tua casa de boa, assistindo futebol, e alguém batia na tua porta para falar: ó, escuta, vem ajudar aí a construir uma embarcação. Então, havia um momento do ano em que as comunidades paravam, né? Provavelmente nos períodos mais frios, em que não tinha muito trabalho na agricultura, as comunidades paravam para construir esses barcos. Nós estamos falando aqui de comunidades pequenas. Então, uma comunidade pequena construir um grande barco precisava do envolvimento de todo mundo. O componente emocional aqui é o seguinte: antigamente, nessa época, as viagens de barco eram muito perigosas. Tinha muito acidente. Tinha muito naufrágio. E uma vez que o barco afunda, a morte é praticamente certa para todo mundo. Então, o componente emocional é o que, por uma fatalidade, ou como eles imaginavam, pela ação de algum deus que odiava a comunidade, esses barcos poderiam ser destruídos, afundados, e lá se vai o trabalho de toda a comunidade. E pior, você imagina o, o impacto humano da perda de 40, 50 pessoas que deviam estar nesses barcos para uma comunidade, por exemplo, de 1000 pessoas.
Estamos falando de 5% da população. Então, cada viagem nesses barcos era um acontecimento extraordinário para a comunidade. Então, eles sacrificavam animais, pediam aos deuses, faziam uma série de cerimônias pelos riscos da viagem. E até por isso, esses barcos eles eram usados apenas em ocasiões especiais. Então, guerras, viagens muito importantes de cunho diplomático, comercial e cerimônias, algumas das quais eram muito curiosas. Vocês se lembram da aula que nós falamos sobre a exogamia? Vocês se lembram de como as comunidades pequenas tinham a necessidade de umas das outras, porque havia um estímulo para que você encontrasse parceiros de outros grupos sociais? Vocês se lembram dessa explicação que eu dei? Aqui nas Cíclades aconteciam coisas interessantíssimas. Por exemplo, festivais comunitários que reuniam várias comunidades. Então, festivais, eles pegavam, por exemplo, uma ilha num ponto central e realizavam esses festivais onde recebendo pessoas de diversas ilhas. Quer dizer, era a oportunidade de pessoas de diversas comunidades, das diversas ilhas, confraternizarem. E evidentemente que o objetivo final era que todo mundo saísse de lá casado. Então a gente pode imaginar, por exemplo, a tensão nos garotos e garotas que viviam ali, quando a data dos festivais ia se aproximando. A gente pode imaginar um desses barcos trazendo garotos e garotas de uma determinada comunidade para a ilha que sediaria um festival. E esses barcos chegando decorados, com flores, com todo um ritual. Deveriam ser cerimônias muito interessantes. Eu preciso dizer, entretanto, que nem tudo eram flores. Porque até por essa exigência da exogamia, também haviam muitos raptos de mulheres. O sujeito ia lá, dava uma cantada na menina, a menina não queria nada com ele. Aí à noite ele ia lá e raptava a mulher e levava para a comunidade dele. Isso tinha também. E pelo jeito, os homens apenas repetiam o que os deuses faziam, porque os deuses várias vezes a gente tem vários relatos de deuses sequestrando mortais e levando para lá, levando para cá. Então os homens estavam reproduzindo o comportamento dos deuses ou os homens espelharam nos deuses as ações que eles já praticaram? Esses barcos, estima-se que eles
fossem capazes de viajar cerca de 40 a 50 quilômetros por dia. Não se viajava normalmente à noite. Normalmente as pessoas viajavam de dia, à noite era muito perigoso, então o normal é que você viajasse de dia e passasse a noite em um local de terra firme. Então, as viagens de barco, que eram muito longas, as pessoas passavam muito tempo fora de casa, você ia de manhã, começava a viagem, aí quando estava anoitecendo, você já meio que calculava para chegar numa ilha. Você chegava na ilha, passava a noite, aí acordava no dia seguinte, continuava a viagem até a próxima ilha. Para a sorte dos gregos, como vocês estão vendo na imagem, as Cíclades servem como uma escada para essas viagens. Sempre os viajantes terão, numa distância segura, uma ilha onde parar. Então aqui, eu acho que vocês já percebem aonde a gente quer chegar. Que é o seguinte: um dos motivos do desenvolvimento dessas ilhas foi que elas eram pontos de passagem para todos os barcos que iam e vinham pela Grécia. E quando a civilização minoica e depois a civilização micênica desenvolveram um comércio avançado, todas as ilhas por onde esses barcos comerciantes passavam se beneficiaram. Então, o desenvolvimento das Ilhas Cíclades acompanha o desenvolvimento das grandes civilizações da Era do Bronze. Façamos o seguinte. Vamos pegar uma dessas ilhas e vamos olhar com mais atenção. Eu escolhi a ilha de Tera. Tera estava na metade do caminho para Creta, onde viviam os minoicos. Então, quando os minoicos se desenvolveram, Tera se desenvolveu junto. Mas mais do que isso, Tera foi uma colônia minoica. De maneira que, estudando Tera, nós vamos dar os primeiros passos na civilização minoica, na apaixonante civilização minoica. Vem comigo. Tera foi o lar de uma moderna cidade chamada Aquiotire. Aquiotire, no seu auge, ali para o ano 1800, 1700, ela teve entre 1.000 a 2.000 habitantes. Pode parecer pouco, mas para a época era bastante para uma ilha. E ela foi uma cidade muito moderna. Ela era uma cidade com casas amplas,
algumas com 2 andares, com amplas janelas. Então eram casas muito bem iluminadas. Essas casas tinham banheiros, tinham banheiras onde as pessoas se lavavam. Elas tinham tanques para coleta do esgoto. E a cidade de Akhirotiri tinha uma rede pública de esgoto. Olha que interessante. Nós estamos falando do ano 1700, gente. Essa rede de esgoto é uma rede de canalizações, de valas que ficavam por baixo da cidade e que tinham uma determinada inclinação. Então o esgoto corria até o mar. Era isso. Mas para a época era muito avançado. É aquilo, né, gente? Se você pegar, eu vou deixar uma imagem de um banheiro de uma dessas casas. Se você pegar esse banheiro e for usar hoje, você vai ficar com nojo. Mas na época era o que eles tinham de melhor. Eu vou deixar também na descrição um vídeo bem legal, viu? Tem uns 9, 10 minutos, de uma casa em Akhirotiri. Eu recomendo que você pause essa aula, assista o vídeo, que é muito legal, o vídeo muito bem produzido, e depois volte à aula. Mas volta, tá? Pelo amor de Deus. Essas casas, elas também tinham pinturas. A gente chama de afrescos. Eram pinturas características da cultura deles. E nós usamos essas pinturas para tentar entender como eles viviam. Então, o que eu proponho para nós nesse momento é que a gente analise uma dessas pinturas. Estão preparados? Tá aí. Tá aí na tela. Olha só que interessante. Pare por alguns segundos para simplesmente admirar isso. Depois, sempre quando eu vejo uma figura assim, antes de qualquer informação que eu possa dar ou que vocês possam ler em livros, simplesmente olhem. Vejam todos os elementos. Vejam aonde está o foco da imagem. Tentem imaginar o que significa cada coisa aí. Veja a maneira como as pessoas estão vestidas. Veja o comportamento que as pessoas têm. O que a gente está vendo aí? Vamos começar com calma. Claramente, o foco da imagem está aqui, nessa mulher. A primeira característica cultural interessante dos minoicos, né? Eu não sei se eu deixei claro, mas eu vou deixar ainda mais. Este é um afresco minoico. Ele estava em Thera, mas Thera era uma colônia minoica. Então esses são os primeiros passos que nós estamos dando na cultura minoica. As mulheres minoicas se vestiam com os seios à mostra. Então você pode reparar aqui, depois nós vamos mostrar a continuação. Ele tem mais aqui para a direita. Eu vou mostrar outra imagem.
Mas isso vai ficar claro ainda mais em outros afrescos. Quer dizer, a mulherada deixava os seios à mostra. Então a gente tem essa mulher que está sentada numa estrutura aqui tripartida. Essa estrutura não é à toa. Existe toda uma simbologia em torno do número 3 na antiguidade. Eu não vou falar sobre isso. Mas eu já adianto que isso aqui não é simplesmente um palco, um lugar comum. Isso é um santuário. O mesmo formato será encontrado, por exemplo, no Palácio de Knossos. Nós estudaremos esse palácio em aulas seguintes. Então ela está sentada num santuário. Eu adianto a vocês que ela não é humana. Ela é uma deusa. E você quer um indicativo disso? Esse animal aqui. Esse daqui era um animal chamado Griffin. Ele era metade águia, metade leão. Então ele simbolizava a força do leão e a previdência, né? A capacidade de enxergar longe, de prever, da águia. E esse era tipicamente um animal mitológico, um animal divino. Ele não existe na natureza física. Então, quando um Griffin olha para uma figura, essa figura é um deus. Normalmente é essa a simbologia. O Griffin, ele protege os deuses. E você vê que o Griffin está olhando aqui com esses olhinhos apaixonados para a deusa. Chama a atenção na figura também. Isso aqui, o que é isso aqui, hein? Isso aqui é um macaco. O curioso é que não existiam macacos em Creta. Os cretenses compravam macacos do Egito. Então o fato de que exista um macaco num afresco mostra o contato que nesse momento da história eles já tinham, que era um contato comercial e diplomático, o contato entre Creta e o Egito. E o macaco está reverenciando a deusa. Quer dizer, a natureza cede à deusa. O macaco é um símbolo de como a natureza se rende ao poder divino. De como a divindade controla a natureza. Aí depois a gente tem essa moça. Para ficar mais completo, eu vou te mostrar a continuação dessa imagem, que é a continuação que fica aqui à direita. É essa daqui, com essas duas outras moças. E aí eu queria te ensinar uma coisa. Eu afirmo para você que essa garota aqui é a mais nova de todas. Ela deve ser uma adolescente ali para os seus 10, 11 anos. Depois, ela era mais velha.
depois ela, e aí a gente tinha a deusa. Como você sabe? Os minoicos tinham o costume de raspar a cabeça das jovens, das crianças. Você só tinha a permissão de deixar o cabelo crescer após alguns ritos de passagem, conforme você ia ficando mais velha. Então, ela é uma criança, porque ela tá com o cabelo raspado. Ela tá com um rabinho e o cabelo raspado. Além disso, você não vê os seios dela. Quer dizer, os seios dela ainda não estão desenvolvidos. Compare com essa pessoa. Veja como o cabelo dela já cresceu. Os seios ainda não estão ainda não estão tão desenvolvidos. Mas compare com a deusa. Veja a diferença dos seios. E veja a diferença do cabelo. A deusa é uma mulher madura. É uma adulta. Então ela já tem a autorização para ter o cabelo crescido. O que elas estão fazendo? Então, essa moça, ela está colhendo essas plantas. Ela está recebendo instrução dessa moça aqui, que já tem um balde, provavelmente com outras plantas. E essa daqui já colheu as plantas dela e agora está despejando nesse pote maior. Esse pote provavelmente vai vir parar aqui, ao pé da deusa, e vai ser oferecido a ela. Então era uma cerimônia religiosa, onde as meninas colhiam e ofereciam essa colheita à deusa. Uma coisa interessantíssima aqui é que o artista que pintou essa imagem, ele provavelmente não imaginou a deusa. Ele não imaginou a deusa. Não é que ele viu lá o altar vazio e pensou assim, ali deve estar a deusa, então deixa eu desenhar essa deusa como ela deveria ser. Não. Provavelmente ele desenhou exatamente a mulher que estava em cima do altar. Por quê? Porque os minoicos tinham o costume de que algumas mulheres sacerdotes incorporassem a deusa. Então elas faziam um ritual delas, elas recebiam a deusa, e aí elas participavam dessa cerimônia como se fossem a deusa incorporada. Então, provavelmente é isso que estava acontecendo aqui. E o artista pintou exatamente aquilo que ele estava vendo. Interessante, não?
Esse ritual, essa cerimônia, nós sabemos para que ela servia? Resposta: não. Infelizmente, não. A hipótese é a de que ela simbolize algum rito de passagem. Porque como as outras garotas, como as outras figuras humanas são garotas, é possível que ele represente algum rito de passagem entre a idade, entre a infância e a idade adulta. Mas essa é só uma hipótese, nós não sabemos. Um detalhezinho é que essas plantas aqui eram o açafrão, que é uma planta típica de Creta, usada em corantes, por exemplo. Infelizmente, essa beleza toda, essa sofisticação, vamos dizer assim, infelizmente, a Quirotiri teve um final trágico. Então vocês estão vendo aqui a ilha de Thera. Vamos até mudar aqui para ficar melhor. Então essa é a ilha de Thera, né? Essa é a ilha de Thera. Essa é Creta. E a Quirotiri ficava aqui. Então até hoje você tem lá o local arqueológico. Infelizmente, a Quirotiri teve um final trágico. Como era o caso de muitas dessas ilhas, a Quirotiri tinha um enorme vulcão no meio dela, que fica aqui. E esse vulcão, em algum ponto do século 17 a.C., talvez ali em 1620, 1630, ele entrou em erupção. E foi uma explosão tremenda. Foi uma enorme catástrofe. Uma enorme catástrofe. Eu fiz questão de botar no Google Maps para tentar explicar, eu não sou especialista, tá? Mas tentar explicar com base no que eu consultei como aconteceu. Então, assim, esse era... O vulcão ficava aqui no meio. Isso aqui de água que vocês estão vendo, isso era parte da ilha. A ilha era uma coisa só. Ela não era dividida do jeito que é hoje, tá vendo? Isso tudo era terra também. Quando o material do vulcão se acumulou e quando o vulcão entrou em erupção, o material todo estava abaixo dessa superfície, estocado e sustentando a terra, certo? Quando entrou em erupção, esse material saiu para fora. Então, essas partes de terra perderam a sustentação. E aí elas caíram na água. Quando elas caíram na água, elas formaram uma onda enorme, gigantesca. Tão grande, que chegou em Creta. E causou uma grande destruição. Até hoje, existem pessoas que associam a destruição de alguns palácios minoicos a esse evento. Embora isso não seja consenso. Mas o que sim foi totalmente destruído foi a Quirotiri. A explosão deixou
deixou a ilha com esse formato que ela é hoje. Então vocês podem imaginar a magnitude disso. A Kirotiri foi totalmente soterrada pelas cinzas. E, por sorte, ao que tudo indica, os moradores da ilha, de alguma forma, previram o que aconteceria. E tiveram tempo de fugir. Fugiram deixando suas coisas para trás. E provavelmente fugiram para Creta, já que era uma colônia. Então, ali pelo século XVII, a sociedade de Akhirotiri é destruída. Tá bom? Existe uma outra curiosidade muito interessante a respeito das Cíclades, que eu vou explicar agora. Olha só, pega na minha mão. Em algum momento muito distante na formação do planeta, aquela região onde se formarão as ilhas, ela só tinha água, certo? E embaixo d'água tinham os seres vivos. Peixes, corais, etc. Ao longo dos tempos, esses seres foram morrendo e os ossos foram caindo no leito do mar. E com a pressão e o calor, esses ossos se pulverizaram nos seus elementos constituintes, basicamente o cálcio. E a pressão formou pedras calcárias. Pedras cujo elemento básico é o cálcio. Em um dado momento, com a ação das placas tectônicas, você sabe que as placas tectônicas colidem e forçam algumas regiões para o alto. E algumas dessas regiões despontam tanto que elas emergem das águas. Foi o que aconteceu. As ilhas são o resultado dessa colisão que fez com que partes daquele oceano, partes daquele mar, viessem à superfície. Só que esse mar, ele estava repleto de pedras calcárias. Qual é o animalzinho que vai usar as pedras calcárias para exercitar a sua criatividade? O homem. E a partir de um fenômeno geológico totalmente independente, nascem coisas como essa estátua de mármore. Essa é a Vênus de Milo, a famosa Vênus de Milo. Nós não vamos falar sobre a Vênus de Milo agora, porque ela não é da Era do Bronze. Ela foi encontrada muito depois.
Mas isso eu estou ilustrando porque eu acho incrível como a criatividade humana se encontra com fenômenos totalmente independentes dela. Eu acho incrível esse processo. Não é interessante? Não é interessante você imaginar que o que é hoje uma incrível criação humana, uma estátua incrível, no passado foram ossos de seres vivos que estavam no fundo do mar? Não é interessante isso? Para pensar. Se a sua cabeça não não fica pirada com essas coisas, eu não sei com o que pode ficar. Se a gente vai falar da Era do Bronze, então eu gostaria de mostrar algumas das outras criações que os habitantes das Cíclades fizeram com o mármore. Eles fizeram, por exemplo, vasos como esse. É um vaso simples. Ok, é um vaso simples. E que tal esse? Já não é tão simples, né? O que é isso aí? Esse foi um objeto encontrado nas Cíclades, de mármore. O que é isso aí? Alguém tem algum palpite? Alguém disse que poderia, por exemplo, ser um recipiente para tomar vinho ou para fazer oferendas, etc. Mas é meio estranho, né? Como é que você vai tomar vinho com isso aí? Sabe qual é o palpite, digamos, mais aceito? É de que isso fosse um vaso de flores. Imagina? Então você põe isso na sua casa e aí você põe uma flor de cada cor aqui. E aí se combina a cor das flores com essa tintura branca decorada. Deveria ser incrível. Deveria ser incrível. Eles também fizeram coisas como essa. Pausa o vídeo e tenta adivinhar o que é. Conseguiu? Então a gente tem o quê? A gente tem um cara sentado, não é? O que é isso aqui, né? A princípio você poderia dizer assim, ah, é o batente da cadeira, né? É o encosto da cadeira. Mas esse lado não tem um encosto, né? Será que é um encosto mesmo? Aí a gente tem esse braço dele, esse é o braço dele, esse é o outro braço dele, e a gente tem um objeto aqui, ó. Isso era um objeto. Sabe o que é isso? É uma lira. Esse cara aí era um músico. Então esse objeto, ele foi encontrado numa sepultura. A gente não sabe se o indivíduo que foi sepultado gostava muito de música ou se ele mesmo não era um músico. E aí fizeram essa estatuazinha como uma forma de homenagem. Quer ver um outro que é mais legal? Que é mais legal não, é tão legal, né? Mas esse é mais misterioso, ó. Que tal isso daqui? Que é isso aí? A gente chama isso de panelas, a gente, né? Os historiadores, arqueólogos chamam isso de panelas. Mas isso não. Panela é só porque parece uma panela pra gente mesmo, mas isso não era para cozinhar. Sem dúvida não era para cozinhar.
Tem uma brincadeira que a gente faz entre os historiadores que é assim. Quando a gente pega um objeto desse e não sabe para que serve, a gente diz que é de cunho religioso. Então tem uma brincadeira que fizeram que é assim: 1000 anos, daqui a 1000 anos, alguém está escavando um banheiro antigo, um banheiro nosso, né? E encontra a tampa do vaso sanitário, não sabe para que é e diz que era um colar sagrado, né? Que põe aqui assim. É uma brincadeira que se faz. Mas o que é isso? A gente não sabe. A gente chama de panela só porque tem o formato de uma panela, mas a gente não sabe para que serve. Provavelmente era alguma coisa religiosa. Tem uma outra também. Olha essa daqui. Eu acho essa mais bonita. A gente também não sabe o que é. Mas isso daqui vocês sabem o que é. Porque a gente já estudou isso hoje. Se não souber, tira 0. Ó. Isso é um barco. Esses são os remos. A gente sabia porque o formato do barco deles tinha essa ponta aqui. Então eles desenharam esse barco e esse símbolo aqui era como se simbolizasse o redemoinho do mar, né? Então o barco está no mar. Agora, o que realmente simboliza esse objeto, nós não sabemos. É desesperador isso, né? Não saber. Enfim. Com tudo isso que nós falamos sobre as Cíclades, é importante concluir a aula dizendo que, apesar do desenvolvimento de algumas cidades nas Cíclades, apesar desses objetos curiosos, as Cíclades nunca chegaram ao ponto do desenvolvimento ao qual chegaram os minoicos e os micênicos. Eles foram muito carregados por esses povos, mas em nenhuma das suas cidades nós vemos, por exemplo, grandes palácios serem erguidos, grandes estruturas ou itens de muito prestígio, como itens de ouro, por exemplo, a gente não vê. Então, apesar de serem espaços desenvolvidos, as Cíclades ainda eram espaços periféricos. Mas eram espaços muito interessantes. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que tenha te agradado. E assim eu concluo a aula de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê na próxima sexta. Um abraço.